Olá, irmãos e irmãs em Cristo! Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo no meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, 1ª e 2ª Coríntios, lição número 7, o retrato do amor. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este sábado maravilhoso que chegou. 24 horas de adoração e louvor. Por isso que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. Fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra para todas as pessoas, nações e línguas. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. O retrato do amor. Verso para memorizar na lição de sábado. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior deles é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. O amor pode vencer tudo. Por isso, Paulo escreveu tanto sobre ele. O verbo grego agapão, o mais usado no Novo Testamento para expressar a ideia de amor. As palavras da mesma família aparecem mais de 135 vezes nas cartas do apóstolo. Isso equivale a quase metade de todas as ocorrências no Novo Testamento, o que já indica o tema central da carta de Paulo à igreja de Coríntio. Há inúmeras passagens notáveis sobre o amor no Novo Testamento, como em Romanos capítulo 8, versos 35 a 39, 1 Coríntios capítulo 2, versos 9, capítulo 8, verso 3, Gálatas capítulo 2, verso 20, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 12, entre outras. Nada, porém, se compara a 1 Coríntios 13. Na semana passada, vimos que sem amor tudo é, até os dons espirituais, perde o valor. Nesta semana examinaremos mais de perto 1 Coríntios 13 e o seu admirável retrato do amor. Como veremos, amor não é tanto um sentimento, mas uma atitude, uma disposição que precisa se expressar na vida, em ações e em palavras. Do contrário, não significa nada. O que o amor realmente é e faz foi revelado plenamente na vida de Jesus Cristo. Lição de domingo: o caráter essencial do amor. Na semana passada mencionamos brevemente o tema do amor em 1 Coríntios 13. Agora precisamos nos aprofundar nas palavras de Paulo. Leia a primeira pergunta. 1 Coríntios 13, resumo o que este capítulo nos ensina sobre o amor. Paulo não queria dizer que línguas, 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, profecia, entendimento, ciência e fé, 1 Coríntios 13, 2, e generosidade, 1 Coríntios 13, 3, são inúteis. Eles se tornam inúteis apenas quando não são motivados pelo amor. O tipo de amor de que Paulo está falando não é aquele expresso em frases como amo morangos, amo os meus amigos ou amo minha família. Também não é o amor retratado nos filmes, e não se trata de amor romântico, embora esse capítulo seja usado com frequência em sermões de casamento. Esse amor não pode ser reduzido a afeto, caridade, virtude ou bondade, ainda que esses elementos o representem em algum grau. O amor de 1 Coríntios 13 é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. De fato, nesse capítulo, o amor é a motivação que o Espírito nos dá para agir com afeto, caridade, virtude e bondade. É a entrega total de ações, sentimentos e pensamentos a Cristo e ao próximo. Pergunta número 2. Leia Mateus capítulo 24, verso 12. O que alerta Jesus nos dá nesse verso? É por isso que o amor, que significa em grego HP, é tão essencial e necessário. No poder de Cristo, não podemos permitir que o amor esfrie em nosso lar, nossa igreja ou vizinhança. Pensamos na morte de Cristo na cruz. Que demonstração de amor poderia ser mais forte do que essa? É claro que jamais viveremos plenamente o amor como Jesus viveu. Contudo, pela graça de Deus, devemos nos esforçar para manifestá-lo em nossa vida. Na medida do possível,
E tem a pergunta no rodapé. Em que momentos esse tipo de amor pode fazer diferença na vida de alguém? Você mostrando carinho, amor, que é a própria palavra fala, mas amor verdadeiro, não falso, e fazer parte na vida daquele alguém, daquela pessoa que sente que você está fazendo diferença na vida dela. Lição de segunda-feira: o que o amor faz? O centro de 1 Coríntios 13 está nos versos 4 a 7. Neles, Paulo apresenta as qualidades do amor, mostrando que o amor é o que não é, o que faz ou o que deixa de fazer. O apóstolo personifica o amor para que enxerguemos como se comporta alguém cheio desse amor. Impulsionado pelo Espírito Santo, em sua descrição, Paulo usa uma série de verbos. Para ele, o amor está mais relacionado a ações do que a sentimentos ou emoções. O primeiro é paciente, em grego, markotimeio. Significa perseverar pacientemente em circunstâncias difíceis. Paciência também envolve a capacidade de ser tolerante uns com os outros. Efésios 4:2. O segundo é bondoso. A palavra grega é chersteomai. Este verbo ocorre apenas aqui no Novo Testamento. Mas palavras da mesma raiz são comuns em outros textos. Na Septuaginta, tradução grega do Antigo Testamento, aparecem com frequência nos Salmos, associando a bondade de Deus à sua misericórdia. Salmos capítulo 145, verso 9. Amar com bondade é imitar a compaixão e a misericórdia de Deus para conosco. Terceiro, alegre-se com a verdade. A palavra grega é shinchairo. Expressa a capacidade de experimentar alegria juntamente com a outra pessoa. Lucas capítulo 1, verso 58, capítulo 15, verso 6, capítulo 5 a 9, 1 Coríntios capítulo 12, verso 26, Filipenses capítulo 2, versos 17 e 18. O quarto, tudo sofre. A palavra grega é stego. Os estudiosos discutem esse stego significa cobrir, manter algo em confidência, com o sentido de proteger, ou suportar no sentido de ter resiliência. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 12, esse termo claramente expressa perseverança, o que leva a maioria dos intérpretes e tradutores a preferir a segunda opção. Número 5, tudo crê. A palavra grega é pisteio. Pisteu vem da mesma raiz que o termo grego para fé, pitsis. No contexto da passagem, tudo crê significa conceder ao outro benefício da dúvida. Sexto, tudo espera. A palavra grega é espésio. No Novo Testamento, espésio sempre se refere a crer ou aguardar, com expectativa de que alguma coisa boa ocorrerá. Número 7, tudo suporta. Hipomeno, palavra grega. Provavelmente não há diferença entre os verbos stego e hipomeno. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 7. Eles são sinônimos indicando perseverança em meio às provações. Paulo emprega hipomeno no fim do verso para evitar repetir stego. Ao repetir o mesmo conceito, ainda em que outra palavra, ele direciona a atenção para o crer e o esperar como foco principal. Em outras palavras, o amor persevera porque crê e espera. Pergunta no rodapé. Compare 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7 com Gálatas capítulo 5, versos 22 a 23. Que ideias em comum você percebe entre as duas passagens? Do amor de Deus conosco, da perseverança, da leitura, a perseverança do estudo. E a outra pergunta, como manifestar esse amor em sua vida? Se expressar claramente o respeito das pessoas. Lição de terça-feira, o que o amor não faz? Pergunta número 3, leia novamente 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7. Por que Paulo menciona características negativas do amor, e não apenas positivas? Ontem destacamos 7 atitudes que o amor pratica. Hoje veremos 8 coisas que ele não faz. O amor. Primeiro, não arde em ciúmes. A palavra grega é zelou. O termo zelou pode ser utilizado positivamente, como em desejem intensamente os dons mais úteis,
1 Coríntios capítulo 12, verso 31. Desejem os dons espirituais, 1 Coríntios 14, 1. E anseiem profetizar, 1 Coríntios capítulo 14, verso 39. No entanto, em 1 Coríntios 13, 4, como em Atos capítulo 7, verso 9, o sentido é negativo. É correto desejar os dons espirituais, mas não invejar quem o recebeu, pois isso causa divisão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 3. Número 2. Não se envaidece. A palavra grega é perpeumai. O verbo transmite a ideia de arrogância e busca por elogios. O amor não é concentrado em si mesmo, algo que fica ainda mais claro a seguir. O terceiro, não é orgulhoso, psio. Em 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, Paulo afirma: o conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O termo descreve alguém inflado de autoimportância. Número 4, não se conduz de forma inconveniente. A palavra grega é achemenio. O verbo abrange muitos sentidos. Em geral, significa agir contra os padrões morais e sociais, de modo desonroso, indecoroso ou impróprio. É provável que Paulo se refira ao comportamento arrogante e grosseiro do grupo considerado forte em relação aos fracos em Coríntio. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 10, capítulo 8, versos 1 a 13. Número 5. Não busque os seus interesses. Zeteu. Isso remete a 1 Coríntios, capítulo 10, verso 24. Ninguém deve buscar o seu próprio direito, mas sim os dos outros. O amor abre mão de direitos em favor do próximo, em um ambiente em que cada um busca bem do outro, todos são beneficiados. Número 6. Não se irrita. A palavra grega é parakoschinio. O verbo sugere um estado interior de agitação, indicando alguém facilmente provocado à ira. O amor não é explosivo nem melindroso. Número 7. Não se ressente do mal. Logizomai. Aqui o sentido é lançar na conta, linguagem de contabilidade. O amor não registra ofensas, em outras palavras. O amor perdoa. Número 8. Não se alegra com a injustiça. A palavra grega é chairo. O amor não é só esquece os erros alheios, como também não tem prazer neles. Quando amamos de verdade, não nos alegremos com os erros dos outros, antes buscamos ajudar. Lição de quarta-feira, retrato de Jesus. Ao ler 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 a 7, é natural sentir certa frustração ao perceber em que maior ou menor grau deixamos de manifestar todas aquelas qualidades do amor. É provável que Paulo tivesse a pessoa que de Jesus em mente ao escrever este capítulo. De fato, somente ele revelou perfeitamente cada uma dessas características. Em última análise, portanto, o retrato do amor traçado por Paulo é um retrato de Cristo. Lição número 4, pergunta número 4. Leia João capítulo 13, versos 1, 34, capítulo 15, versos 9 e 12. 1 Timóteo capítulo 1, versos 14. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Versículos 7 e 13. 1 João capítulo 3, versos 16. Capítulo 4, versos 7 a 12. Capítulo 19 e 21. O que esses textos nos ensinam sobre o amor? Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito. João capítulo 3, verso 16. Jesus é a expressão plena deste amor. Hebreus capítulo 1, verso 3. Se quisermos saber como o amor se manifesta, precisamos contemplar Jesus atentamente. Ao observarmos com cuidado a maneira como o Novo Testamento apresenta Cristo, percebemos que todas as qualidades positivas do amor em 1 Coríntios 13 se veem nele. Jesus é paciente, mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência. A palavra grega é marcotinia. 1 Timóteo capítulo 1, verso 16. Jesus é bondoso. A Bíblia declara que o Senhor é bondoso. 1 Pedro capítulo 2, verso 3. Neste texto, o Senhor refere-se a Jesus. O termo bondoso traduz o grego charstros, que vem da mesma raiz do verbo chestor eomai, mostrar bondade.
Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 4, Jesus se alegra com a verdade. Ele experimentou a alegria ao cumprir a vontade do Pai e ao sentir o amor do Pai por ele. João capítulo 15, versos 9 a 11, capítulo 17, versos 12 a 14. Jesus tudo sofre, tudo suporta. Ele suportou a cruz e suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Hebreus capítulo 12, versos 2 a 3. Ninguém suportou tanto quanto Jesus. Filipenses capítulo 2, verso 8. Ele o fez em troca de alegria que lhe estava proposta. Jesus tudo crê. Quando Ananias questionou a sinceridade da conversão de Paulo, Atos capítulo 9, versos 13 a 14, Jesus respondeu: Este é para mim um instrumento escolhido. Atos capítulo 9, verso 15. Cristo vê pessoas não apenas como são, mas como se tornaram pelo seu poder. Pergunta no rodapé: de que outras maneiras Jesus nos mostra que o amor é verdadeiro? O próprio Jesus, o próprio Deus é o amor verdadeiro e que demonstra a nós darmos o amor verdadeiro que ele tem por nós às outras pessoas, ao próximo. Lição de quinta-feira: fé, esperança e amor. Até aqui aprendemos que o amor é paciente, bondoso, alegre, resiliente, confiante, esperançoso e perseverante. Porque Jesus é tudo isso. Ao enxergarmos essas qualidades em Cristo, o passo seguinte é imitá-lo. Era esse o desejo de Paulo para os coríntios. Contudo, se retirarmos o não das 8 características negativas do amor, teremos uma boa descrição da conduta dos coríntios no convívio da igreja. Invejosos, vangloriosos, orgulhosos, grosseiros, egoístas, irritadiços e atentos aos erros alheios. Paulo ajusta aqui os verbos à situação de Coríntio. Quem disse isso foi Verlin de Verbugi. 1 Coríntios em T, opositor à Bíblia Comentário. Romanos Galatici. O livro de 2008, página 372. Os coríntios tinham muito a aprender, e nós também. Depois de descrever o que o amor é o que ele não é, Paulo conclui essa sessão destacando o caráter permanente do amor, a fim de estimular a prática do amor genuíno. Um dia as profecias não são mas não serão necessárias. Além disso, falaremos uma só língua, e o conhecimento humano limitado e falho dará lugar a um conhecimento novo de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Os dons do Espírito cessarão apenas quando o propósito para o qual existem for plenamente cumprido. 1 Coríntios 13, 10. O amor, porém, jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8. Do mesmo modo, quando Cristo voltar, a fé dará lugar à vista. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. E aquilo que esperamos há tanto tempo se tornará realidade. Romanos capítulo 8, verso 24. Acima de tudo, o amor permanecerá como emblema do caráter do nosso Deus triuno. Ainda assim, em certo sentido, a fé e a esperança também permanecerão para sempre. A fé como experiência da salvação. Romanos 4, 3. E a esperança como anseio e expectativa por novas alegrias e por novo conhecimento da nova terra. Ambas marcarão para sempre a experiência dos remidos, porém o amor de Deus durará para sempre. Muito em breve veremos nosso Senhor face a face. 1 Coríntios capítulo 13, verso 12. Até esse dia nossa vida deve ser definida por essas 3 virtudes: fé, esperança e amor. Esse trio representa a plenitude da vida cristã no Espírito e, por isso, foi mencionado com frequência entre os cristãos. Romanos capítulo 5, versos 1 a 5, Gálatas capítulo 5, verso 5 e 6, Efésios capítulo 1, verso 15, capítulo 18, versículo 15 a 18, capítulo 4, versos 1 a 5. O amor, porém, é o maior deles, afinal, é a única virtude usada para descrever a própria natureza de Deus. 1 João capítulo 4, verso 8. Pergunta no rodapé. Reflita sobre a afirmação: Deus é amor. Como compreender o que ela significa? Que Deus tem misericórdia, tem amor por todos nós. Ele é verdadeiro e sempre tem a verdade em si. É outra pergunta. E ainda que só possamos entender isso em parte porque essa verdade é uma notícia tão boa para nós. É que eu acabei de falar, é verdade e vida.
é verdadeiro, é uma alegria para nós, se nós seguirmos a Ele. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Não me importa o que professe. Aquele cujo coração não está cheio de amor a Deus e aos semelhantes não é verdadeiro discípulo de Cristo. Embora possui grande fé e tenha poder, até para realizar milagres sem amor, sua fé não terá nenhum valor. Poderá ostentar grande generosidade, mas se o motivo não for um amor genuíno, mesmo que entregue todos os seus bens para o sustento dos pobres, esse ato não o recomendará a favor de Deus. Em seu zelo poderá até morrer como Martim, mas se não for impulsionado pelo amor, será considerado por Deus como entusiasta desiludido, ou um hipócrita ambicioso. Quem disse isso foi Ellen Goldwhite no livro Atos dos Apóstolos, página 203. Temos muito a ensinar. O que é mais necessário? É o amor pelas pessoas que perecem, o amor que vem em ricas torrentes do trono de Deus. O verdadeiro cristianismo difunde um amor por todo o ser. Ele atinge todas as partes vitais: o cérebro, o coração, as mãos auxiliadoras, os pés, habilitando as pessoas a permanecer firmes onde Deus requer que permaneçam, para que não façam caminhos tortuosos para os pés, a fim de que não se extravie o que é manco. O ardente e consumidor amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Ellen Goldwhite no livro Exaltai-o, de 30 de abril. Somente o amor que se origina no coração de Cristo pode curar unicamente aquele em quem esse amor flui. Assim como a seiva na árvore e o sangue no corpo poderá restaurar o coração ferido. Ellen Goldwhite no livro Educação, página 79. Então, povo de Deus, essa foi a lição número 7 do tema 1ª e 2ª Coríntios. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades de toda a tua palavra. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreva no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um ótimo sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!